Vamos começar então, Alexandre? Vamos, meu querido. Nós vamos hoje fazer um bate-papo na série de vídeos Papo Aberto sobre democracia e liberdade. Aqui comigo é Dionísio Max Coelho, aqui comigo Alexandre Luiz Bernardi Rossi, professor, advogado, um gaúcho que já transitou pelos Goiáses da vida, pelas Minas Gerais da vida, e que hoje está lá radicado na terra do marreco, João Gílio. Né? Alexandre, É isso aí. bem-vindo. Bem-vindo você também, né? Eu sou convidado, mas é muito bom estar aqui com você, James. Primeiro pela nossa história, né? Eu estava tentando fazer uma soma aí, passou de 20 anos, né? E isso é muito legal, né, cara? A gente poder ter na nossa memória e carregar isso, né? E apesar da distância que nós estamos hoje, nós mantemos esse laço tão bonito de amizade, de irmandade que a gente tem. Isso é uma coisa que não tem preço. Ter convivido com você o tempo que eu convivi, aprendi muito com você. Aliás, você foi uma inspiração, né? Eu vou te falar isso com toda a tranquilidade. Você foi uma pessoa que me inspirou muito. Eu busquei muita coisa em você para dar segmento, principalmente na minha vida acadêmica como professor, né? Você foi uma pessoa muito importante e ainda é. Mas hoje você é que me inspira com as suas perspectivas advocatícias e acadêmicas em conjunto, né? Enfim. A nossa história é uma história muito interessante para quem não acompanha. Nós nos conhecemos aqui na região, né? Na época, o Alexandre ainda estava numa cidade próxima, na beirada de Goiás, em Minas Gerais. Então, e depois nós fomos nos aproximando. Ele veio para Uberlândia, começamos a trabalhar juntos, e aí se estabeleceu um vínculo de fraterna amizade que perdura até hoje, apesar dos 1.400 quilômetros de distância física. Né? A distância física não interessa muito se existe o vínculo emocional e intelectual. Né? Terra que você conhece muito bem, né? Porque o seu mestrado e Então, doutorado é aqui de Santa Catarina. Exatamente. Meus diletos colegas de Santa Catarina, minhas queridas memórias daí. Aliás, terra em que eu fiz o meu mestrado em instituições políticas e jurídicas, né? Legal. Com ênfase específica em direito público, e nós hoje vamos falar exatamente de questões que envolvem ciência e filosofia política, né, Alexandre? Exatamente. Isso é algo interessante porque algumas pessoas já nos acompanham nos nossos diálogos, nas eventuais tretas de Instagram. Eu e Alexandre temos algumas visões diferentes a respeito de questões de filosofia e ciência política, mas somos uma boa prova de que esses diálogos cordiais e acadêmicos podem ser positivos, em vez da beligerância quase que predatória que temos acompanhado nos últimos tempos. Né? Perfeito. Metodologicamente, o que eu combinei com o Alexandre foi que nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou introduzir alguns tópicos e vou provocá-lo para que ele exponha a sua visão. Para quem não sabe, o Alexandre é um pesquisador do problema da liberdade e da desobediência civil perante o Estado, né? Inclusive com uma publicação bem consistente nessa área. Então, farei algumas provocações e depois vamos debater esses tópicos para que possamos chegar ao final desse nosso evento com alguma coisa que seja positiva, contributiva. O vídeo ficará gravado no IGTV, que é exatamente o mecanismo para depois popularizar as informações aqui. Bom, nosso tema central é democracia e liberdade. E dentro dessa lógica de discutir democracia e liberdade, eu começo colocando o seguinte: a democracia ela é um fenômeno político antigo, mas um fenômeno de participação livre muito recente. Né? Nós podemos dizer, e é muito comum que se fale isso, que a Grécia Antiga foi o grande berço das primeiras mais consistentes ideias de democracia. A Grécia Antiga tinha uma democracia de participação absolutamente restrita.
né? E assim foi ao longo da história da humanidade até a virada do século XVIII para o século XIX, em que aí realmente nós entramos naquilo que nós podemos chamar de era moderna, era contemporânea da democracia, que veio ancorada exatamente na ascensão da burguesia ao poder econômico, primeiramente, nos 2 séculos anteriores, e aí ao poder político-jurídico do século XVIII para o século XIX, configurando-se de maneira mais sólida no século XIX. Eu diria a feliz ascensão da burguesia, né? É uma coisa que eu, de longa data, afirmo que, por mais que se possa ter N críticas a toda uma série de questões no modo como foi se construindo essa ascensão da burguesia, ela foi extremamente importante como salto histórico, porque mudou o paradigma inicialmente de maneira quase que só formal, é verdade, mas mudou o paradigma de discussão sobre liberdade e democracia como algo que tem que envolver a todos e a cada um, né? E aí a minha primeira indagação é nesse sentido. Vamos discutir democracia em termos contemporâneos, eu acho que esse é um bom recorte, senão nós ficamos sem terminar a live de hoje e não concluímos as questões históricas da democracia, mas em termos contemporâneos e pensando na perspectiva de que o que se começou do século XVIII para o século XIX e até os dias de hoje é uma coisa que envolve a participação em tese de todos, o que nós podemos chamar como democracia, Alexandre? Ah, minha caneca. Oh, para quem não sabe, né, eu vou te chamar de Hermes pela nossa proximidade, né? Não vou te chamar de professor, né? Não, mas eu e o Ed Hermes, nós somos oriundos lá do Rio Grande do Sul e, como somos da boa cepa, né, somos torcedores do Esporte Clube Internacional, né? Embora sócio, inclusive, essa distância. Exato. Embora eu tenha um grande respeito pelo rival, pelo nosso co-irmão, porque eu digo sempre que a grandeza de um é a grandeza do outro, né? Ah, sim, não. Eu respeito muito a Juventude de Caxias. Sim. Com certeza, eu acho que eles são... Mas nós fomos campeões brasileiros, né, primeiro do que eles, e depois eles foram campeões brasileiros, eles foram campeões da Libertadores, depois nós fomos, eles foram campeões mundiais, depois nós fomos. E eu estou falando um pouco isso desse grenalismo, que eu acho muito saudável, porque acho que a política, ela é muito parecida com o futebol em alguns aspectos. Dá para se fazer boas analogias, né? Eu acho que o fato de você torcer pelo vermelho ou torcer pelo azul não impede que ambos os lados ganhem com isso, né? Esse é o primeiro ponto, que é necessário, né? Você ter essa rivalidade, eu acho que você ter esse aspecto competitivo, ele é muito saudável, né? Então, para começar a gente falar sobre democracia, eu acho que foi bom ilustrar essa questão do grenalismo, né? Primeira coisa que é um conceito básico, né? É um regime político, né? É um regime político diferente dos regimes autoritários, né, em que existe uma voz mais uníssona, né? Regime político democrático seria uma voz mais plural, pelo menos em tese deveria ser. E serve a quê? Serve para representar os interesses da, em tese também, maioria, né? E sem descurar dos interesses da minoria. Só que eu acho que o grande problema, meu caro de Hermes, meu irmão, na democracia, notadamente nos ritos modernos, contemporâneos, a sua descrição e o seu processo como tal. Acho que aí reside o grande problema da democracia, que de todos os regimes ele é o menos pior, né, como já foi dito isso no passado, porque não tem outro que se possa substituí-lo efetivamente, que dê a ele, né, ao regime político, essa capacidade de ouvir todo mundo, de se discutir, de se tergiversar, de ser contrário sem precisar ser agressivo, sem ser ofensivo. Então, o problema da democracia hoje, enquanto regime que representa as vontades populares, a vontade do cidadão que compõe o povo, é a sua descrição e o seu processo, né? Que aí entram alguns aspectos importantes, que é quais são os pressupostos para você ter um bom regime de qualidade, uma democracia de qualidade. Quais são os pressupostos da democracia? Quais são as condições que no momento em que você exerce a democracia, você a pratica, quais são as condições necessárias para que ela dê um bom resultado?
Porque o que a gente costuma ver, muitas vezes, são resultados ruins. E nós vemos hoje, inclusive tem muitas obras, se a gente vai nas livrarias, você que é um adorador de livraria como eu, a gente vai lá e encontra muita coisa. Democracia em risco, democracia em vertigem, o ódio à democracia, ou seja, coisas que a gente fica às vezes meio assustado de pensar, mas como que, né, chegamos a esse ponto? Por que chegamos a esse ponto? Por que a democracia hoje está sendo tão atacada? Mas é muito pelo resultado, pelo fato da sua descrição enquanto processo, está sofrendo muitos abalos, né, nesse momento que a gente vive, que é um cenário histórico muito atípico. E eu não falo só agora da pandemia de 2020 para cá. É um processo já que remonta 30 anos, 40 anos para cá. A democracia vem sofrendo muito enquanto um regime político que deveria ser efetivamente um regime que todos nós precisamos defender porque ele é necessário. Não temos outro também, né? É aquilo que eu costumo dizer, às vezes, o que tem para almoço hoje? Ah, hoje tem abobrinha, né, com jiló. Aí vamos comer abobrinha com jiló, porque é o que tem para almoço. Então, não tem o que fazer. Claro que podemos melhorar a abobrinha, podemos melhorar o jiló, sempre. Sempre podemos melhorar qualquer instituto, qualquer conceito, qualquer prática, porque isso é da própria nossa humanidade, né, enquanto processo civilizatório. Eu te devolvo a bola aí para você analisar essa questão do processo, né? Desse sofrimento que a democracia hoje, que alguns dizem até que ela agoniza, e o que é uma preocupação, né? Não deixa de ser uma preocupação para nós que, por exemplo, defendemos o regime democrático. O Ed Hermes começou a falar dizendo que temos perspectivas diferentes, realmente. Em alguns pontos, nós observamos os fenômenos de pontos distintos, mas convergimos, em grande parte, porque somos ambos democratas e queremos, obviamente, né, como está lá na Carta dos Estados Unidos, nós queremos vida, liberdade e a busca pela felicidade. Isso é os pais fundadores dos Estados Unidos foram muito sábios em escrever isso na sua Declaração de Independência. Vida, liberdade e a busca pela felicidade. Eu acho que isso é... É uma coisa que é bastante interessante, existem diversas abordagens a respeito disso, de como o procedimento democrático legitima a democracia. Então, quando você discute a questão da democracia como uma forma de governo que envolve participação popular, que envolve, de alguma maneira, a diversidade de pensamentos, essa participação popular e essa diversidade de pensamentos podem ou não legitimar a democracia, elas não são um contínuo linear no tempo. Né? Muito antes, pelo contrário. Essa Maria Cecília Média é minha digníssima, meu caso. Muito antes, pelo contrário. Né? Essa lógica toda depende de que nós tenhamos sempre um controle dos procedimentos que envolvem a democracia. Por quê? Porque esses procedimentos é que vão garantir que a democracia esteja ela de maneira mais fluente, mais tranquila, mais serena, chegando a objetivos de envolvimento e participação de todos, seja ela em momentos de crise, em que os conflitos sociais acabam refletindo nas dimensões políticas, se os procedimentos são mantidos de maneira mínima, claro que aqui não se fala em uma perspectiva de maximização de procedimentos de participação e envolvimento, né? Mas são mantidos de uma maneira mínima, você consegue garantir um certo mínimo de estabilidade da democracia ao longo do tempo. Então, os processos democráticos envolvem procedimentos que possam ser formalizados. Para que isso venha a se configurar adequadamente, no entanto, eu preciso que esses procedimentos tenham em vista que as pessoas que estão, pois, entre aspas, submetidas a estes procedimentos, tenham a sua liberdade garantida para si mesmas, vale dizer, que elas possam olhar para si mesmas dentro desse contexto e se sentirem pessoas com aquele mínimo básico de liberdade que diz eu sou um indivíduo autônomo, se possam elas olhar como pessoas livres nesse sentido. E aí eu devolvo para você. O que é liberdade? Bom, vamos avaliar um pouco essa pergunta. Eu acho que ela é a mais difícil de se responder do que a democracia, né?
A liberdade é um conceito mais difícil de ser tratado. Mas, buscando aí a sua... Eu me tornei um americanófilo de uns anos para cá. Porque os Estados Unidos, por ter sido o berço dessa nova democracia, ressuscitou aquele modelo grego, com muitas modificações, é óbvio, mas os Estados Unidos é um grande laboratório da democracia, né? É onde você consegue estudar ela, pelo menos no Ocidente, há mais tempo, né, dentro das práticas lá realizadas, muito embora, como toda democracia até hoje, a gente já sabe disso, mas ela esteja muito fragilizada também, né? Então, o que seria a liberdade nesse modelo, né? Em tese, é aquele conceito meio que antigo ainda, de fazer aquilo que a lei, os direitos, não vou dizer lei em si, porque a lei tem outro conceito que depois eu vou abordar, mas você usufruir livremente, né, você usufruir dos direitos, principalmente humanos, né, considerados humanos ou constitucionalizados, como alguns possam querer, usufruir no usufruto desses direitos, sem agredir o direito de outro. Né? A liberdade absoluta não existe, a não ser se você seja lá o Robinson Crusoe, que vai morar na ilha, mesmo assim apareceu sexta-feira para mudar todo esse contexto dele, mas sozinho eu posso ser livre, né? Porque eu não tenho limites a respeitar, porque eu não tenho o outro. A partir do momento que existe o outro na minha vida, eu preciso entender que as minhas liberdades precisam sofrer alguns limites para que eu não venha a ofender a liberdade alheia, né? E aí vem o conceito de empatia, de preocupação, de tolerância, de respeito, de uma série de outros que precisam alimentar a democracia, né? Eu gosto muito de usar os conhecimentos voltados à liberdade em qualquer aula, ou em qualquer palestra, ou em qualquer assunto, ou na hora de escrever alguma coisa, porque a liberdade ela é inerente a qualquer democracia. A partir do momento que você começa a cercear as liberdades, você começa a ferir o modelo democrático enquanto regime. E é essa talvez a grande preocupação do momento que a gente vive já nas últimas décadas, é que as leis que deveriam ser garantidoras dos direitos, os regulamentos que deveriam especificar como esses direitos deveriam ser exercidos, as leis cada vez mais tolhem as liberdades em nome de alguma segurança, em nome de alguma outra ideia que é socialmente discutida ou massificada, e nós a cada dia vamos perdendo mais liberdade. Por exemplo, né, foi desconstituída ou desconstruída a ideia de propriedade, né, foi desconstruída a ideia de família, e agora, mais recentemente, durante a pandemia, o próprio exercício livre da religião, diante dos fechamentos dos cultos, da proibição. Então, eu não tenho mais uma propriedade privada como eu tinha nos moldes antigos, eu não tenho mais família, os direitos de, por exemplo, se eu quiser educar o meu filho, eu não tenho filhos, mas se eu quisesse educar o meu filho, eu não posso, porque o Estado diz que eu não posso. Se eu não fizer isso, eu vou ser preso. Eu vou sofrer consequências dramáticas na minha vida se o meu filho não ir para a escola pública. Eu não tenho, enquanto família, o direito de educar o meu filho. E eu também não tenho direito agora de ir ao culto religioso. Eu não posso ir até a igreja, por quê? Porque o corpo de leis hoje proíbe. Então, as nossas liberdades, em que pese alguém vai dizer, mas nós estamos vivendo a pandemia, é um caso de exceção. Claro que sim, é um momento de exceção, mas nós precisamos entender que esses os excessos acabam transformando as liberdades em diminutivos que podem ser assustadores no futuro, né? No momento pode parecer normal, né? Apesar da falta de normalidade que esse momento ele nos afeta, mas é aquela história, eu vou comendo os teus direitos pela beirada, né? E quando você menos perceber, você já não tem mais direitos e, por conseguinte, as liberdades foram embora juntamente com os direitos, porque são entrelaçados esses dois fenômenos. E aí eu gosto muito de um autor que você certamente já trabalhou, aliás, certamente já trabalhou, que é o John Rawls. O John Rawls, eu vou fazer uma pequena observação aqui, porque, eventualmente, as pessoas que depois que estão assistindo e que assistirão depois, talvez não tenham tido acesso ainda ao John Rawls. John Rawls é um pensador britânico,
que discute a liberdade, a democracia e o direito sob o prisma de como que eles podem multiplamente ir se construindo e se condicionando. E o John Rawls, ele, não sei se dá para dizer dá para dizer que é o livro de maior impacto dele, não sei se é o melhor dele, mas de maior impacto dele é uma teoria da justiça. E o John Rawls, ele pressupõe que nós deveríamos, e essa primeira parte do livro, pressupõe que nós deveríamos mentalmente supor, imaginar que o indivíduo somente pode medir a sua liberdade se ele se colocar, se puser dentro de uma estrutura social mínima coberta pelo véu da ignorância. Linguagem de gente. Imaginemos que eu tenha 30 pessoas que sejam colocadas numa ilha, num sítio, e se diga, vocês viverão o resto da sua vida aqui. E vocês têm que estabelecer quais são as regras de convivência. E o que o John Rawls coloca é que a partir do véu da ignorância, ou seja, se eu quebro todo o padrão cultural passado, e digo, agora eu vou do zero definir o que pode e o que não pode, eu vou estabelecer como que eu poderia exercer minha liberdade. Por quê? Se eu tiver 30 pessoas, de repente tem o Ed Hermes. O Ed Hermes fez musculação, tá mais forte, e tem um outro cara que é magrinho, que é fraquinho. Se ficar só na lógica da força, de repente o James vai lá, arrebenta a cara do outro cara. Mas pode ser que o outro cara seja mais esperto. E prevendo isso, numa noite de sono do James, antes que isso aconteça, vai lá e mata o James. Né? Eu não posso ficar sujeito a uma lógica meio que hobbesiana, embora o Rawls não seja um sujeito parte de Hobbes, mas eu não posso ficar sujeito, porque eu estou fazendo uma livre associação, a uma lógica hobbesiana, porque os seres humanos eles não são nem bons nem ruins, eles são bons e ruins. Né? E isso para o Rawls serve. O que o Rawls nos coloca um tanto importante nessa linha? A construção de uma sociedade justa é necessariamente a construção de uma sociedade ancorada na liberdade. E aí, para poder ancorar essa liberdade, os seres humanos que estiverem cobertos pelo véu da ignorância definirão quais são os princípios básicos de convivência que garantirão essa liberdade. Só que aí o Rawls chega a uma conclusão muito interessante, e aí já vou para os 2 terços seguintes do Teoria da Justiça, né? Uma conclusão muitíssimo interessante. A liberdade se autolimita. Quando eu me coloco em sociedade, para que eu tenha uma sociedade justa, e essa sociedade justa pressupõe a minha liberdade, eu tenho que ter a minha liberdade garantida. E para que a minha liberdade seja garantida, eu preciso de delimitações, de restrições a ela. Para que exatamente o Ed Hermes não venha matar o outro pela força, ou o outro não venha matar o Ed Hermes enquanto ele dorme por uma esperteza. E aí o Rawls coloca: o elemento central de uma sociedade justa é o exercício da liberdade num plexo dos direitos de liberdade e dos deveres de liberdade. Tanto que aí ele vai construir a ideia de que eu posso lidar com uma perspectiva inicial, de que a liberdade tem como garantia inicial, a garantia, a expressão é minha, né? Mas como instrumento, para poder ficar mais rawlsiano, como instrumento inicial, uma ferramenta inicial, os deveres de não intervenção de uma liberdade sobre a outra. Mas ele depois os diz: para além disso, eu preciso de igualdade na liberdade. Se Alexandre Rossi não pode intervir na minha liberdade, para além disso, eu preciso que, para que essa minha liberdade seja efetiva, que o grau de liberdade dele seja o mesmo grau de liberdade meu. Isso significa que o Estado pode agir em nome da liberdade, enquanto Estado de direito, e a visão de Estado de direito do Rawls é muito interessante. Às vezes depois, mais tarde, a gente pode, quem sabe, até chegar nela se der tempo, né, lá no tópico final. O Estado pode criar limitações à minha liberdade, desde que seja para garantir, em termos finais, essa própria liberdade.
E o Rawls coloca em determinados momentos que para esse exercício da liberdade ser um exercício de liberdade igual, é necessário que se construa parâmetros de convivência minimamente razoáveis para todos, né? Ele não desenvolve isso na teoria da justiça, desenvolve isso num outro livro, me falha o nome dele agora, num outro livro em que ele vai colocar exatamente como é que eu vou construindo isso. De alguma maneira daria uma base para a ideia de que os méritos podem existir, mas isso não pode nos levar para a meritocracia. Daria uma outra live. Aliás, eu vou deixar para mais ou menos previamente marcado, né? Os méritos têm que existir para a minha liberdade ser efetivada, mas isso não pode me levar para a meritocracia. Essas palavras não são do Rawls, essas palavras já são uma síntese do que ele expõe com outras palavras no pensamento dele. Então, liberdade representa a máxima afirmação do eu, dentro de um contexto social, que representa necessariamente limitações dessa máxima afirmação para que a liberdade possa existir. Nossa, eu entusiasmei, desculpa, mas é que... Não. Cara, enfim, né? E aí, é o que eu quero te provocar a partir disso. Se a liberdade ela só existe em coexistência, você falou do outro, que daria uma outra live sobre o outro, a psicanálise e a liberdade na vida social, mas enfim. Mas se a liberdade só existe em coexistência em função do outro, e as necessidades de afirmação da liberdade do Alexandre, que temos um determinado padrão de vida, X, em termos culturais, materiais, sociais, etc., etc., não são as mesmas de, eventualmente, por exemplo, grupo de empresários que está dentro, não somente empresários, que está dentro dos 65 bilionários do Brasil. Né? Nossas perspectivas não são exatamente as mesmas quanto à ideia de como exercer a liberdade e o quanto que a gente pode fazê-lo. Mas também não são, e aí é o olhar para os dois ângulos, as mesmas das pessoas que, por exemplo, a cerca de 100 metros de onde eu resido, moram em situação como moradores de rua, tem na Rondon Pacheco. Rondon Pacheco, para quem não conhece, é uma das principais, talvez a principal avenida da cidade de Uberlândia, eu moro pertinho dela aqui. Como é que fica a questão de nós pensarmos a democracia, a liberdade, diante da desigualdade social, especialmente no caso brasileiro? Essa colocação sua ela é fundamental para que a gente possa avançar nesse debate, né? Bom, primeiro que Rawls é um cara que eu li bastante, né, em função do livro da desobediência civil. Eu usei a teoria da justiça para fundamentar a desobediência, né? Porque muita gente tem uma visão um pouco distorcida, acha que a desobediência civil ela é um instituto pernicioso e que ele é contrário à democracia. O Rawls, inclusive, ele tem dois trechos em específico na teoria da justiça que ele discute a desobediência, e é muito interessante porque ele apresenta os parâmetros para uma desobediência civil legítima e a crítica de quando uma desobediência civil não é legítima. Isso é sensacional. Exatamente. Então, assim, o Rawls é um cara, um pensador, falecido agora recentemente, se não me engano, acho que ano passado, retrasado. Faz pouco tempo que ele faleceu, e foi muito sentido no meio acadêmico, nas universidades americanas, né, em face do seu trabalho. Ele foi comemorado, né, em todos os sentidos pela sua obra, que talvez seja, da língua inglesa, um dos maiores pensadores da ciência política contemporânea, né? Enfim. Mas equalizar essa questão da democracia, liberdade e essas desigualdades sociais realmente exige justamente da democracia esse esforço hercúleo que a democracia se mostra muitas vezes esquálida para resolver. Então o que acontece, né? Primeiro, eu vou lembrar aqui de uma frase de um pensador francês que aparentemente é paradoxal, mas ela não é paradoxal. Ela é paradoxal na aparência, né? Na ausência da lei, a liberdade escraviza. Então esse pensamento de Lacordaire, ele é fundamental para a gente entender certas coisas, né? A gente pode não gostar, mas eu quero o estado mínimo, eu quero o estado máximo, são opções, né?
a lei me escraviza, a lei me liberta. Né? Eu lembro de uma situação que eu passei em que a juíza, ao dar uma sentença que eu entendi injusta, eu falei, doutora, mas essa decisão da senhora é injusta. Né? Mas, doutor, o senhor tem que entender que eu sou escravo da lei. E eu respondi, eu falei, pois é, que engraçado, eu fiz a faculdade de Direito e entendi que as leis libertam as pessoas, né? Não escravizam. Né? Então, se a lei ela escraviza, ela tem algum problema. Né? A partir do momento que ela escraviza, que ela te algema, que ela te tolhe direitos, ela tem algum problema. E o processo democrático, e foi a primeira fala minha aqui na nossa conversa, se advém desse processo de elaboração das normas, que, por exemplo, na democracia é uma faceta fundamental, que é como você vai elaborar as normas e como você vai mudar o cenário, se esse cenário é adverso. Acontece que a gente precisa lembrar que democracia não é um instituto artificial. A democracia ela é fruto de uma cultura. Pelo menos isso é o pensamento mais liberal. Já o pensamento que envolve os pensamentos mais, por exemplo, marxistas, eles invertem, porque eles colocam a política no lugar da cultura, substituindo, né? Por isso que a gente vai no cinema, o filme tem um aspecto mais social, você vai ler um livro, tem um aspecto mais social, enfim, essa subversão da cultura primeiro, que deveria ser para gerar política, né? E quando você politiza a cultura, você também politiza a própria política, ou seja, você cria um mecanismo que não contribui para equalizar essa questão das desigualdades, porque você nega a cultura. Né? Então, assim, por exemplo, o que acontece no processo democrático na hora de você elaborar uma política pública, a hora de você elaborar uma norma que vai regular um sistema educacional, né, o Sistema Nacional de Educação, o Sistema Tributário Nacional, enfim, qualquer norma que advenha de uma carta constitucional e vai gerar suas leis ordinárias e complementares. Esse processo de elaboração da norma, ele vai sofrendo com as injunções ou da cultura, ou de uma cultura politizada, onde você então incide pensamentos ideológicos para dar um determinado direcionamento. Né? Eu, por exemplo, acredito, né, eu tenho uma percepção, e talvez aí a gente tenha essa nossa um pouco de vision, um pouco de pensamento, eu entendo que é necessário, por exemplo, no aspecto econômico, a maior liberdade na economia. Isso não significa ausência do Estado, né? Porque na ausência do Estado, a economia, por exemplo, que adota o sistema capitalista, ela tende a se selvagerizar e aumentar essas desigualdades que você acabou de citar. Né? E isso não é bom. Não é bom, né? Porque isso é algo que é predatório para a sociedade, porque ela se canibaliza, porque ela mata os seus próprios filhos, né? E isso realmente não é um aspecto positivo. Mas, a partir do momento em que você cria dentro do processo democrático essa permissividade em que se polarizam pensamentos, né, e você tem nessa polarização a ingerência ou o desejo de implementar uma determinada política, mais restritiva ou mais liberal, você acaba gerando consequências que eu disse lá atrás, que é o resultado. Você tem condições, pressupostos e resultados de um processo democrático. Se os pressupostos que são culturais, eles não são conhecidos ou são mal interpretados, você gera condições falhas no processo de elaboração da norma, porque você permite, por exemplo, que grupos econômicos poderosíssimos ditem dentro do processo de elaboração da norma os seus interesses. E esses grupos poderosos, eles são ruins, tanto para quem tem um pensamento mais liberal, quanto quem tem um pensamento mais social, porque nas duas pontas, né, essas duas pontas perdem, porque quem ganha são os poderosos unicamente, são eles que comandam o processo e eles têm uma ingerência na elaboração das normas e políticas públicas que define apenas a satisfação daquilo que eles desejam. E nunca, como por exemplo House imaginou, o véu da ignorância em que você suprime qualquer imagem do passado e fala, bom, vamos pensar aqui de igual para igual. Não pensa você como industrial, como banqueiro, ou como operário, agricultor, não, vamos pensar mais ou menos como um episódio fantástico da história americana é o Mayflower. A bordo do Mayflower, os protestantes, né, vieram da Inglaterra para colonizar os Estados Unidos e eles fizeram uma carta
Ou seja, eles vão chegar no novo mundo iguaizinhos, sem casa, sem escola, sem nada. E eles vão começar daquele zero, né, como você bem citou no seu exemplo, como que eles vão se comportar para se defenderem, para se ajudarem, para criar um espírito fraterno e solidário, que é o que deve acontecer. Uma democracia que não tenha solidariedade, uma democracia que não tenha fraternidade, que só progride e potencializa as distorções, ela se torna, dentro daquilo que nós estamos dizendo, ela se torna ameaçada e corre o risco de ser odiada. É por isso que muitas vezes a gente ouve alguém gritando por aí que quer intervenção disso, que quer ditadura daquilo, seja de esquerda ou de direita, não importa. Isso é ruim. Perde-se com isso. O que nós temos que fazer é aprender com esse processo e aí sim procurar desenvolver políticas públicas para corrigir essas distorções. Mas para isso você precisa se despir, né, desses interesses, dessas potestades econômicas, né, que servem tanto à direita quanto à esquerda, usando um termo mais genérico aí, e que nós que estamos aqui na meiuca, no meio, todos nós perdemos. Né? Então essa desigualdade, ela é perniciosa, mas ela é potencializada por uma cultura que foi pervertida, seja pela direita ou pela esquerda, que perverteu o processo de elaboração das normas porque serve a interesses. E quando serve a interesses, faz um desserviço à grande maioria, que muitas vezes desconhece, né, o que está acontecendo efetivamente na realidade, ou seja, as fachadas ficam pintadas de verniz, e por trás das fachadas, por trás das cortinas do teatro, né, aqueles que são os poderosos fazem o que bem entende, enquanto a plateia, a assistência, paga pelo preço dessa inconveniência social, que faz com que todos nós tenhamos uma perda imensurável. Então não posso acreditar que isso seja efetivamente um bom caminho. A democracia precisa se livrar disso. Né? E não acabar com a democracia. Vamos acabar com a democracia e impor um Estado autoritário, porque seja de esquerda ou de direita. Isso aí é pior que tudo que se pode imaginar. Porque nessa condição, muita gente, eu conheço, tem muitos amigos mesmo, pode até achar que eu estou falando uma coisa aqui que é uma heresia, porque eu sou muitos amigos de direita que vão dizer assim, mas tem que exigir intervenção militar, tem que exigir não sei o quê, mas, primeiro, eu nem conheço o pensamento do Exército Brasileiro, eu até acho que o Exército Brasileiro ele é muito mais à esquerda do que à direita, então eu não quero no poder uma ideologia, seja de A ou B, que possa distorcer, eu prefiro amadurecer a democracia. Prefiro investir numa educação diferente, não essa que está aí, porque essa que está aí para mim não serve, mas que faça com que nós tenhamos uma visão melhor e mais clara, mais transparente do que está acontecendo, porque eu acho que é a forma de nós nos livrarmos desse problema da desigualdade, que é um terror. Você colocou algo, vou pegar 2 pontos, daria para a gente fazer um outro debate também só sobre alguns pontos, mas 2 pontos que eu acho que são relevantes para a gente dar continuidade. Você falou relevante, mas isso para a gente poder dar continuidade. Primeiro, a questão da legalidade, só para a gente voltar àquela ponte com o House, porque o House ele enfatiza muito essa questão, e isso, inclusive, é uma coisa que eu estou utilizando para um livro de direito penal novo que estou escrevendo, que você precisa da lei. Você precisa da lei exatamente nessa lógica de garantir que o mais forte ou o mais esperto não leve uma vantagem que suprima a liberdade enquanto liberdade de iguais ou enquanto igualdade de liberdade. Então, a questão da legalidade, para mim, é muito importante para a gente poder resgatar a correta conexão de liberdade e democracia. Né? Então, voltando àquela minha fala anterior, você tem procedimentos que têm que ser razoavelmente estáveis para garantir que as variáveis históricas não engulam a democracia, e esses procedimentos são tão mais estáveis quanto você consegue manter um extrato mínimo de regras do jogo que sejam observadas. A gente tem algumas discordâncias quanto a isso, né? Mas eu diria que é um extrato mínimo de regras do jogo a serem observadas, para que se possa ter dentro disso uma solidez na ideia de democracia. É claro que você pode ter uma situação que você vai chegar e dizer, poxa, mas eu não gosto. Eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que politicamente essa figura
o prefeito da cidade em que eu resido, ele está colocando os pés pelas mãos em termos de gestão. Beleza. Na próxima eleição você faz campanha para outro candidato, se candidata, vá para as regras do jogo, discute e vire essa rodada. Não, mas eu quero que ele saia agora. Não. Ele tem um mandato. E esse mandato só pode ser tirado segundo determinadas regras. Mas para lá um pouquinho. Então você tem provas de que ele, na administração pública, na gestão, cometeu fatos ilícitos que caracterizam improbidade administrativa. Ora, para aí, vamos conversar, porque as regras do jogo me permitem. Então perceba, quando eu ligo os procedimentos minimamente estáveis, no mínimo de legalidade que garante as regras do jogo dentro da democracia, eu estou resguardando a liberdade política e a liberdade pessoal de todos, de cada um. O dilema, e nesse sentido me vale novamente de Rawls, é que eu preciso ter igualdade na liberdade. Esse é um ponto que Rawls, inclusive, coloca, que eu só posso ver adequadamente a partir do ponto de vista de que quem tem menos igualdade na liberdade. Não a partir de um ponto intermediário ideal e nem a partir do ponto de quem tem mais liberdade em termos potenciais. Eu preciso pensar de quem tem menos, olhar por este ângulo para pensar em como é que eu posso otimizar a liberdade das pessoas que estão desigualizadas na liberdade. Eu acho esse raciocínio fantástico, porque ele serve tanto para quem pensa a partir de uma perspectiva mais à direita, em termos ideológicos, quanto para quem pensa numa perspectiva mais à esquerda, em termos ideológicos. Acho sensacional. Não há como você refutar, porque esse argumento é um mínimo existencial da democracia e da liberdade. Essa expressão acho que eu vou incorporar nos meus textos agora. Não é? Vou usar esse trecho de Rawls, vou ter que descobrir onde é que está no livro dele. Enfim, né? Mas, enfim, vou usar esse trecho de Rawls e acho que eu vou usar essa expressão. O mínimo existencial da democracia e da liberdade, que é conseguir lidar com esses parâmetros de procedimentalismo e regras do jogo. Só que eu acho que dentro desse contexto nós temos um grande desafio. E esse grande desafio passa por algumas questões que envolvem o papel do Estado, porque a gente tem caminhado para o final aqui, né? É só uma hora que pode ficar transmitindo, e que envolve o papel do Estado. Você, por exemplo, colocou que talvez, em relação à sua postura ideológica, os militares estejam mais à esquerda do que sua postura ideológica. E eu diria que os militares estão bem mais à direita do que o centro ideológico, né? Mas os militares têm algo que realmente, talvez para uma perspectiva mais liberal, que é a sua, seja bastante complexo. Os militares eles têm uma cultura estatizante. E eu diria mais estatizante do que boa parte do pensamento social-democrata que existe, com todos os problemas do Brasil. Né? Eu me considero um sujeito social-democrata. Eu lembro que, alguns anos atrás, num diálogo, um amigo chegou e disse: Ana, você é um indivíduo liberal social. Eu fiquei olhando para ele e pensei: mas exatamente o que é que ele está dizendo que eu sou? Né? Mas porque eu entendo que o Estado tem que ter um papel de intervenção. Esse é o dilema, não é intervenção na economia. Porque se eu digo que o Estado tem que ter um papel de intervenção na economia, eu estou dizendo que ele pode intervir ao seu bel prazer. Ele pode fazer um giro de 360 graus. Até porque o giro tem que ser, se for um giro completo, é 360 graus. Não pode ser um giro incompleto. Né? Ele não pode fazer um giro de 360 graus. Perfeito. O Estado tem que ter, a meu juízo, um papel interventor estrategicamente pensado. E aí, quando eu digo estrategicamente pensado, eu falo em setores estratégicos, que não são necessariamente os mesmos no Brasil, na Argentina, no Chile, na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. Você vai definir setores estratégicos de acordo com um grande paradigma: desenvolvimento econômico-social. Aí, ideologicamente, você pode discutir se você vai colocar desenvolvimento social e econômico, uma perspectiva mais à esquerda, ou desenvolvimento econômico e social, uma perspectiva mais à direita.
E, a partir disso, você tem alguns paradigmas para construir também. Esse Estado, que pode intervir em setores estratégicos da economia, pode ir até onde? E isso, igualmente, vai definir uma perspectiva mais à direita ou mais à esquerda. Entretanto, eu acho que é um grande desafio, e eu creio que nem o pensamento... Vou fazer algumas pontuações. Eu tenho defendido de longa data que, apesar de existir Partido Comunista no Brasil, os indivíduos que estão no Partido Comunista no Brasil não são comunistas. Ah, e apesar de alguns partidos do Brasil se dizerem de centro, eles estão à direita. Outros que se dizem nos seus programas, né? Mais à direita, eu diria que mais ao centro. É uma salada de coisas que vale uma boa live em sistema político brasileiro. Podia fazer uma live A3, convidar um Alexandre Borges, por exemplo, né? Não manja muito do assunto. E quando eu dimensiono essas questões político-ideológicas, eu diria que há um grande desafio absolutamente não resolvido. Nem para um pensamento mais liberal, nem para um pensamento mais social-democrata, nem para um pensamento que esteja mais numa linha da centro-direita. Eu repugno a lógica da extrema-direita porque ela lida com a violência. Como eu tenho uma influência haussiana, assumidamente, e não posso admitir. O House coloca, desobediência com violência não é desobediência. Exatamente. Ele fala exatamente essa frase para poder ir do inglês. No português a tradução é um pouquinho diferente, mas ela tem o mesmo sentido. Né? E a extrema-esquerda, o tal do comunismo, efetivamente, que nem existe mais no Brasil. Gente, essa é uma lógica. Se eu for comunista raiz, eu tenho que defender luta armada, eu não estou em partido. É simples. Né? É um pensamento que é meio que diletantista até. Né? Mas eu acho que o grande desafio é como é que o pensamento liberal, o pensamento social-democrata vai lidar de forma eficiente com democracia e liberdade, mas superando os altos índices de desigualdade social. Não tem que igualizar, você tem que diminuir distâncias. Né? Não interessa o padrão, você tem que diminuir distâncias. Agora, como é que você faz isso? Nós não temos, a meu juízo, hoje, respostas para esses desafios. Quem defende pensamento liberal e quem defende pensamento social-democrata, incluindo nesse pacote, né? Quem defende, temos muito pouco a dizer sobre como fazer isso eficientemente. Nós temos a crítica do passado, mas nós não temos boas propostas para o futuro. Perfeito. Essa definição de desobediência civil do House é a que eu adoto no livro, inclusive. Né? A partir do momento que existe violência, não pode ser chamado de desobediência civil. Né? Pode se encaixar no outro, que eu chamo lá de resistência civil. A resistência civil admite a violência e ela é uma prática comum. A desobediência ela é, por natureza, pacífica. Né? Ela é uma postura do cidadão que se posta contra as normas do Estado, algumas políticas do Estado, seja ele um grupo ou uma coletividade maior, e que diz não em razão da sua falta de legitimidade a partir do escopo de vista daquele grupo, daquela coletividade que entende, né, que aquilo não seria adequado ou correto para promover eficientemente um resultado mais profícuo para um povo como um todo. Esse eu acho que é o grande desafio realmente, que é o resultado da democracia. A gente falou bem lá no começo sobre as condições da democracia, os pressupostos primeiro. O que eu preciso ter para ter democracia? Quais são os pressupostos? Enquanto processo. Né? Quais são as condições que eu preciso ter, tem que avaliar? Quais são as condições necessárias para que esse processo se dê de modo adequado e o resultado seja eficaz? O que é resultado eficaz na democracia? É que você tem exatamente o quê? Né? Como você bem pontuou, que você não tem esse abismo entre os poderosíssimos bilionários e a grande massa que vive numa situação
de atorpecimento em razão da falta de tudo, principalmente da falta de um acesso a uma boa educação. Porque aí eu venho na questão dos pressupostos da democracia, que para mim, fundamentalmente, é a educação. Né? Você só vai ter uma democracia madura e que sabe trabalhar as suas condições no momento em que exerce e cobrar os resultados. Eu até escrevi um artigo sobre a accountability, que é uma forma de você exigir responsabilidade de quem governa, né, para a gente poder verificar se isso efetivamente está dando um bom resultado ou não. Esse resultado tem que ser medido. E isso a gente não faz. Entra governo, seja ele municipal, estadual e federal, a gente não olha, não existe indicadores bem definidos. Seria tão bom, por exemplo, um vereador chegar no final da sua vereança e nós temos lá, estatisticamente demonstrado, o quanto ele trabalhou, quantas sessões ele foi, quantos projetos ele apresentou, quantas discussões. Não importa muito a posição ideológica dele, porque as divergências são necessárias. Como o Grêmio é importantíssimo para o internacional. Nós não seríamos campeões do mundo, que seja. Nós não teríamos sido campeões do mundo se eles não tivessem sido o primeiro. Eles não seriam campeões brasileiros se nós não tivéssemos sido. Ou seja, os opostos são necessários para um bom diálogo. O problema é da polarização. Quando as pessoas não sabem conversar mais. Quando a agressão virou a regra. Isso é uma estupidificação promovida pela própria forma como as pessoas são educadas no sistema oficial de ensino. Onde as pessoas não são ensinadas a pensar, não são ensinadas a refletir sobre o que está acontecendo efetivamente, de entender o que está acontecendo, não no verniz daquilo que é apresentado, mas ir um pouco além, compreender mais profundamente o que vai por trás de todos esse mecanismo, quem alimenta o mecanismo, quem se beneficia dessa desigualdade. É muito triste. Eu abro a sacada do meu apartamento aqui agora, do outro lado da rua tinha uma casa de shows, e agora ela fechou por causa da pandemia, tem mais de ano que está fechado, virou uma coisa assim, um abrigo de pessoas indigentes. É uma tristeza você ver aquilo ali, sabe? Isso me incomoda, me deixa triste, me deixa profundamente abalado, porque não é isso que a gente quer. Tem uma passagem na minha vida que eu lembro sempre e me comoveu muito. Eu morava ainda em Goiás, né, naquela cidade do interior que eu amo tanto, que é Ipameri, né, ali no sudeste goiano, minha cidade mais amada do mundo. Eu era procurador-geral do município naquela época. E existia naquele momento muitas bolsas, não tinha sido unificado pelo Bolsa Família, existia Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo. E o governo do estado dava, naquela época, se não me engano era Luiz Rezende, dava uma bolsa para as pessoas tirarem uma cesta básica nos mercados. E um dia eu estava chegando no supermercado Verônica, ali na porta, e um senhor estava trazendo nas costas assim, uma cesta básica. E eu o conhecia. E aí, tudo bem? Como é que o senhor está? Né? Porque eu tive uma relação muito boa assim, com as pessoas, né? E ele me olhou e respondeu com uma cara muito triste, ele falou, eu não estou nada bem. Eu falei, não está nada bem, por que aconteceu? Ele falou, não, eu queria, ele falou uma coisa que me toca muito, ele falou, eu queria estar saindo do supermercado com o carrinho de compras. Um senhor já com 70 anos de idade, e não com essa cesta básica nas costas. Eu queria poder ter a dignidade de comprar as coisinhas que eu preciso para minha casa. Então, ele me chama de doutor Alexandre, eu estou muito mal, estou muito triste com isso. Então, assim, é claro que eu não sou contra o sistema de auxílio, porque existem pessoas em determinadas situações que precisam, e tu tem que ser emergencial naquele momento. Mas isso não pode ser uma política pública que dure muitos anos, porque você entorpece e as pessoas vão se acostumando e vão perdendo o brilho da vida, o brilho das conquistas, o brilho da vontade de ser e ter alguma coisa na sua vida. Então aquilo me chocou muito quando ele disse isso, que ele queria sair com o carrinho de compras e não com a cesta básica. Então, as políticas públicas que nascem de dentro do legislativo, que nascem das propostas do executivo, da prática exercida pelo poder executivo, pelas decisões judiciais, elas precisam comungar no mesmo sentido, ou seja, de promoção da sociedade como um todo.
Claro que a gente sabe, e você falou muito bem, que não vai existir igualdade nunca, isso é uma coisa, porque as pessoas são diferentes. Tem Nem pessoas que deve. até nem querem, eu conheço muitos ao longo da minha vida que estavam na faculdade, falavam, professor, eu não quero estar aqui, eu estou aqui por causa do meu pai e minha mãe, mas eu não queria estudar, eu queria empreender, eu queria fazer uma outra coisa, eu queria ser surfista, eu queria fazer pastel, eu queria fazer churros. E a gente tem que entender que as pessoas são diferentes e querem. E a pessoa pode ser muito mais bem-sucedida do que eu vendendo churros, porque ele pode fazer um churro sensacional e ganhar uma fortuna com isso. E ser feliz, que é o que é a busca da felicidade, que é o terceiro elemento da Declaração da Independência Americana. Vida, liberdade e busca pela felicidade. E não é o Estado que vai dizer qual é a busca da felicidade que você vai ter que determinar. Não é a coletividade, é o indivíduo. O indivíduo tem que ser livre para dizer: eu quero ser pastor protestante, eu quero ser um acadêmico, professor universitário, eu quero ser um bancário, eu quero ser um cientista, eu quero ser um oceanógrafo. É isso que nós temos que entender. Agora, o problema está nas oportunidades, que as portas estão fechadas. Muitas portas, a grande maioria das portas estão fechadas, e você cria uma massa humana de pessoas desesperançosas, perderam a esperança. A única coisa que elas têm é o dia. Ela acorda para viver aquele dia, atravessar as 24 horas para no outro dia, novamente viver outro dia. Ou comer, ou beber um copo d'água, nem tomar banho, nem nada, para o próximo dia. Ou seja, quando a pessoa vive só o presente, ela perdeu a sua memória do passado, ela não consegue projetar futuro nenhum. Eu estou sorrindo porque se alguém entrou nos últimos 2 minutos, vai achar que você é um petista. Alexandre, eu tenho que encerrar, eu aviso que nosso tempo está acabando. Só para dizer, eu já fui. Eu sei, eu já sei, fui. Eu morei no ABC Paulista. Eu lembro das suas histórias. Eu morei 14 anos na ABC Paulista, fui bancário do Sindicato dos Bancários e estava junto com o comando de greve, fiz a primeira greve dos bancários da história do Brasil. E os sindicatos metalúrgicos, São Bernardo do Campo, Santo André, estavam lá para nos ajudar. A gente fez a primeira greve, foi necessário para valorizar a nossa profissão na época de bancário, enfim. Eu já fui, né? Eu já tive quadro do Ai que Endurecesse, né? Do Che Guevara no meu quarto. Isso não significa que eu tenha mudado muito na minha vida. O que a gente muda, na verdade, são formas de tratar. São as percepções, de tratar os assuntos, mas de modo algum a gente pode perder os valores morais. Isso, né? Essa é a chave, essa é a chave. Né? Não perder os valores morais, empatia pelo ser humano, ter solidariedade, ser fraterno, né? Porque senão fica só discurso. Né? E se você deixar a sociedade ir a seu bel prazer, ela é selvagem. E aí nós temos que entender que precisam existir mecanismos para amenizar essas feras indomáveis que nos empurram para o abismo. Acho que a sua fala serve para a gente poder, talvez, encerrar antes da próxima live, né? Que vamos ter que marcar outras. Um prazer, uma lógica muito singela, eu acho. Essa nossa live, eu acho que serviu para a gente poder mostrar que democracia importa em diversidade dialogal. E a sua última fala nos diz: nós precisamos sempre nos olhar no espelho para que nós possamos saber quem somos nós para nós mesmos. Né? Exatamente. Alexandre, muito obrigado, foi uma ótima oportunidade, depois vamos marcar novas lives. Beijo no coração, beijo a todos, muito obrigado pela presença, vai ficar disponível no IGTV, para quem depois puder voltar, acompanhar, pode nos xingar lá nos comentários, um abraço a todos. Um abraço.